meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para iniciar mais uma semana de aula e junto com essa semana também iremos iniciar os nossos conteúdos referente à nossa terceira unidade de prova. Então eu quero convidar vocês, minha turma do segundo ano, para dar aquela velha olhadinha na nossa trilha pedagógica do dia. Hoje iremos trabalhar as disciplinas de português e a nossa gramática. Então corre, abre o teu livro integrado lá na página 66, referente a português, porque hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o Diário da Julieta. Antes de iniciarmos a leitura, eu quero dizer para vocês aqui que um diário, ele é um caderno com algumas folhas em branco, tá certo? Onde a pessoa utiliza para escrever, para relatar fatos, acontecimentos importantes na sua vida. Para que isso aconteça, se faz necessário que se haja uma data. Sempre que a gente vai escrever qualquer coisa, a gente precisa datar. Por que é importante colocar a data dentro da escrita de um diário? Porque quando a pessoa for reler aquilo, ela vai lembrar que naquele dia, naquele mês, naquele ano, coisas importantes na sua vida aconteceram, tá bom? E aí, outra coisa importante também é a saudação. Sempre que a gente inicia a escrita de qualquer coisa, como vimos, né, em aulas anteriores, como foi o caso do bilhete e da cartinha, sempre há uma saudação. A gente sempre começa a escrita saudando a pessoa que vai ler aquilo que a gente escreveu. Depois, é necessário que se escreva ali os fatos, que a gente relate os acontecimentos da nossa vida. E isso também aconteceu dentro do bilhete e dentro da cartinha, tá bom? E por último, a gente precisa fazer aquela velha despedida, tá certo? E aí agora, eu quero que vocês, né, junto comigo, abram aí o livro de vocês, porque vamos fazer a leitura deste diário. Percebam, antes da gente iniciar, que aqui tem tudo o que Tia falou. Temos aqui a data, né, que Julieta escreveu, que foi 7 de novembro. E aí ela começa, né, com sua saudação, que é amado diário. Depois ela inicia, né, a sua escrita relatando coisas e fatos aí importantes que estão acontecendo na sua vida. E por último, vocês aqui não irão ver a despedida, porque nesse trecho não tem. Mas aí dentro do livro tem a despedida de Julieta dentro do diário, tá bom? Vamos lá então iniciar a leitura do nosso diário. Amado diário, vitimamente eu não tenho escrito muito em você. É que eu estou passando muito tempo no computador. Desde que o papai me deu o computador usado dele, todo dia eu me ligo na internet para falar com as amigas. Já tenho o endereço de e-mail. É julietamaluquinha@edglobo.com.br. E como foi dito, né, dentro desse pequeno trecho nós podemos observar aqui a data, a saudação, o relato, né? E aqui não tem a despedida, porque a despedida ela vai seguir em uma outra ocasião, tá certo? Mas aí agora vamos colocar em prática aquilo que a gente acabou de ler, tá certo? Vamos lá na nossa página 67 para iniciar as nossas atividades. No primeiro quesito, ele diz: a página do diário que você leu faz parte deste livro. Observe a capa. Então, aquele trechinho do diário que a gente leu faz parte aqui do diário de Julieta. Por isso, não tem lá naquele trecho a despedida, porque ela continua conversando com o diário, tá bom? E aí, como eu disse, né, o diário, ele é um caderno com muitas páginas em branco, onde a pessoa vai relatar, vai escrever coisas sobre a sua vida. E essa pessoa, ela tem aquele diário de uma forma tão especial que para ela é como se fosse um amigo, tá certo? Então, a pessoa que escreve no diário, ela realmente acredita que o diário é um amigo, ok? Então, vamos lá. Letra A, o autor do livro é. Então, aqui ele quer saber quem foi que escreveu o Diário da Julieta, quem é o autor. Uma dica que eu vou te dar. Quem escreveu o Diário da Julieta foi o mesmo autor que escreveu o livro, né, do Menino Maluquinho. Então, você vai na internet e coloca lá, né, qual o nome do autor que escreveu o Diário de Julieta e Menino Maluquinho, que vai aparecer o nome do autor. Letra B. A personagem ilustrada ou desenhada na capa do livro é quem? Quem é que foi ilustrada? Quem é que foi desenhada na capa do livro aqui, que em questão, que a gente está observando? Então, você vai olhar o nome dela e colocar. Letra C, o que a expressão do rosto da personagem indica? Então, você vai aqui observar, né, a capa e vai tentar fazer a leitura do rosto da menina Julieta e dizer, na sua opinião, o que é que ela está pensando, tá certo? E aí, você vai escrever aqui. No segundo quesito, diz assim, responda. Letra A, em que dia Julieta escreveu o seu diário? Letra B, por que é importante colocar a data em um diário? Tia falou isso antes da gente iniciar aí a nossa leitura do diário, não é isso? Letra C, que saudação Julieta utilizou?
Terceiro quesito, Julieta relata os acontecimentos como se estivesse conversando com um diário. Então, como eu disse, né, o diário para Julieta, na verdade, é uma pessoa, é um amigo. Então, ela conversa com este diário. E aqui embaixo nós temos duas frases que nos indicam que isso está acontecendo. Então, quais dessas frases indica que Julieta está conversando de fato, né, com o diário? Então, aqui você vai marcar a opção correta. Quarto quesito, responda. Letra A. O diário costuma ter registros diários ou quase diariamente. Ou seja, ele quer saber se Julieta, ela escreve todos os dias ou ela escreve assim uma vez ou outra. Se isso acontece, está acontecendo por quê? Então, você vai dizer aqui por que isso acontece. Vamos lá para a nossa página 68, na letra B, que diz... Que outra palavra Julieta poderia usar no início do relato? No lugar de ultimamente. Quais dessas três palavras aqui Julieta poderia ter utilizado no lugar de ultimamente? Então, você vai aqui pesquisar e escolher a palavra correta, tá bom? E vai marcar um X. Quinto quesito, Julieta relata que acessa a internet e já tem um endereço de e-mail. Letra A. Qual é o e-mail de Julieta? Letra B, para que ela acessa a internet? Por que é que ela fica tanto tempo na internet? Ela acessa para fazer o quê? C. Você também acessa a internet? Então, se você acessa a internet, você vai dizer sim ou não. E se você acessa, para que você acessa? Você usa a internet para fazer o quê? Tá bom? E aí, na nossa próxima aula, nós iremos falar um pouquinho sobre singular e plural, tá bom, turminha? Mas desde já, eu quero que vocês realizem essas atividades de português com muito cuidado e atenção. Agora, nós iremos iniciar nossa aula de gramática. Então, abre aí a tua gramática na página 154, desculpa. Onde iremos falar um pouquinho sobre substantivo masculino e feminino. Já vimos em outras aulas, né, o que são substantivos próprios e substantivos comuns. Hoje vamos trabalhar os substantivos masculino e feminino. Mas antes de iniciar a explicação sobre isso, vamos fazer a leitura do pequeno texto, que tem como título Casamento. Vamos lá, turma, todo mundo lendo junto com a tia. Na hora do casamento, lá está toda a família. O pai e a mãe do noivo, a mãe e o pai da noiva, os avós e as avós, os titios e as titias, os padrinhos e as madrinhas, os amigos e as amigas, os sobrinhos e as sobrinhas. Mas bem na hora do sim, o noivo não apareceu. Correu para dentro de casa e no quarto se escondeu. Se você observar dentro do texto, temos aqui alguns substantivos de gênero masculino e outros de gênero feminino, tá? Alguns foram selecionados e vamos agora ver quais são. Temos aqui abaixo o noivo, um amigo. Esse é um substantivo masculino. Ao lado nós temos a noiva, uma amiga. O substantivo aqui é feminino. Mas como, tia Cátia, eu vou saber que o substantivo ele é masculino ou feminino? Tia vai te explicar agora as regrinhas, tá bom? Então preste atenção. Os substantivos, eles podem ser masculinos e femininos, como já foram ditos. Se usarmos a letrinha O ou antes de um substantivo, ele é masculino. Observe então um exemplo. Na palavra casamento, a letrinha que vem antes é o O. Então, o casamento é uma palavra que tem um substantivo masculino, porque utilizamos o O, tá certo? O pai, os avós, os titios, os sobrinhos, o quarto. Todos eles, se vocês perceberem, tem a letrinha O, certo? Tanto no final como no início da escrita. Então, eles são substantivos masculinos. Como saberemos, então, o uso do substantivo feminino? Se usarmos a letrinha A ou uma antes de um substantivo, ele é feminino. E assim também temos o exemplo, a família. Observem que aqui a letrinha A também aparece tanto no começo como no final. Então, a família é um substantivo feminino. Temos outros exemplos, a mãe, as avós, as titias, as sobrinhas, a hora. Então, todas as palavras, tá certo? Que tiverem no seu início a letrinha O e no final também a letrinha O, eles serão substantivos masculinos. Acontece muitas vezes de, por exemplo, a gente utilizar a palavra o quarto ou só dizer quarto. Não termina com O, então a palavra quarto é um substantivo masculino. Então, para que você tenha certeza, você vai colocar O no começo ou a letrinha A. Exemplo, como é que eu posso saber se quarto ele é masculino ou feminino? Então, eu vou colocar o O ou A no começo, antes de dizer a palavra quarto. Então, vamos lá. Se eu disser a quarto, esse A aí ficou meio esquisito, né, turma? Vamos lá agora tentar de outra forma. O
quarto. Então, combinou, né? Quando eu faço a leitura e a escrita, né? E mesmo a pronúncia desta palavra, percebam que o O no começo, ela combina com o O no final. Portanto, substantivo masculino. Vamos falar para um exemplo na palavra feminina, horta. Quando eu falo horta, no final percebam que tem o A, certo? Então, como é que eu vou saber se ela é masculina ou feminina? Então, eu vou utilizar a mesma forma que eu utilizei para a palavra quarto. Eu vou falar, então, horta. Esquisito, né, turma? Então, a gente já viu que não dá. Então, eu vou colocar a horta. Dessa forma, eu consigo perceber qual é masculino e feminino também. Por que eu estou dando esse exemplo para vocês? Porque vão existir palavras que vão terminar, né, com O, mas que podem ser levadas para o feminino, tá certo? E aí a gente precisa ter um pouco de cuidado. Então, vamos lá. Agora para a nossa página, tá certo? 155, onde temos aí duas observações importantes também. Em muitos substantivos, para formar o feminino, trocamos a letra O, final pela letra A. Observem aí. Noivo, eu tenho uma palavra noivo, tá certo? Então, noivo, ele é masculino porque ele termina com O. Mas aí, se eu trocar esse O pela letrinha A, vai ficar noiva. Então, esse noivo deixou de ser masculino e ele passa a ser, então, feminino. A mesma coisa acontece com a palavra amigo. Amigo, o final é O. Então, observem, tá certo, que O é uma terminação masculina. Mas temos aqui a palavra O, que vai ser trocado o O pelo A. Então, vai ficar amiga. Então, agora esta palavra amiga ficou feminina, ok? Outra observação também que a gente tem ainda na página 155 é que o feminino também pode ser trocado pelo acréscimo do ar no final da palavra. Por exemplo, aqui temos o doutor. Percebam que o doutor ele é masculino, mas quando eu digo a doutora é um substantivo feminino. Mas observem que eu acrescentei o ar, tanto no começo eu fiz a troca do OR pelo A e acrescentei o ar no final da palavra, ok? Então, prestem atenção na hora de realizar as atividades. Então, vamos lá colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo, né? Primeiro quesito da página 155. Complete as frases com O ou com A. Então, temos aqui frase da letra A, da letra B e da letra C, tá certo? Então, vocês vão completar com o O ou com o A, certo? Para que esta frase ela fique ou no masculino ou no feminino. Depois, segundo, complete o quadro com o masculino dos substantivos. Então, temos aqui, né? Temos o substantivo feminino, a titia, a moça, a prima e a pata. Qual seria o masculino dessas palavras, turminha? Qual seria o masculino de a titia? Seria o titio. Muito bem. Então, vocês vão aqui escrever o masculino de cada uma dessas palavras, ok? Terceiro, forme o feminino das palavras. Então, temos aqui, né? O masculino da palavra professor, diretor, jogador e pintor. Qual seria o feminino dessas palavras? Então, responde aí com muito cuidado. Vamos agora, então, para a nossa página 156, onde temos mais uma observação que diz: alguns substantivos têm forma bem diferentes para o masculino e para o feminino. Veja, o homem, a mulher, o bode, a cabra. Percebam que aqui os masculinos é um e o feminino é totalmente diferente, né? Porque muita gente poderia dizer o homem, a uma, não pode, né? O bode, a boda, não. Então, o feminino de algumas palavras, elas são diferentes, tá bom? No caso aqui, ó, o homem, a mulher, o bode, a cabra. O cavalo seria a cavala? Não, é a égua, ok? Então, por conta dessa troca, às vezes a gente pode se confundir no que é masculino e no que é feminino. Então, quarto quesito, escreva a forma que está faltando. Aqui a gente vai ter alguns nomes masculinos e alguns femininos. Então, vocês vão olhar de um quadro e do outro para poder completar, tá bom? Temos aqui mais outra observação. Nem todos os substantivos, porém, têm formas masculina e feminina. Foi aquilo que Tia falou, né? Existem palavras que podem dar a entender que são masculino ou feminino por causa da escrita, mas aí a gente precisa fazer a observação de forma correta. Quando se referem a coisas, eles têm só uma forma, né? Sempre masculino ou sempre feminino. Ou seja, um exemplo, que é o exemplo que a gente tem aqui, livro e carro. Não existe feminino para livro e para carro. Então, esses são objetos, são nomes que serão sempre masculinos. A mesma coisa acontece com porta ou com a bola.
Não existe masculino para eles, tá bom? Então, vocês precisam prestar muita atenção nisso. Outra dica. No dicionário, as palavras são apresentadas no masculino. Por isso, se você quiser saber o que significa jogadora, deve procurar a palavra jogador. Então, outra dica muito interessante, né? Sempre que a gente for pesquisar no dicionário, vocês irão observar que as palavras que estão lá, elas estão sempre escritas no masculino. E aí, se você quiser, por exemplo, procurar o nome da palavra doutora, você vai ter que procurar o masculino desta palavra, no caso doutor, ok, turma? Então, vamos agora para a nossa última atividade da nossa página 157. Leia os títulos do livros. Então, temos aqui 2 livros e vocês irão ler os títulos deles 2. Na letra A, sublinhe com um traço substantivo masculino de ambos os livros. Sublinhar, como eu disse, é fazer um traço, uma linha embaixo. Então, aquilo que for substantivo masculino, você vai fazer um traço. Sublinhar com 2 traços substantivos femininos. Lembra aí, tá? O que for substantivo masculino, eu vou fazer apenas um traço. O que for substantivo feminino, 2 traços. 6º quesito, complete a frase. Para saber o significado de faxineira, procure no dicionário a palavra... Então, qual a palavra que você vai procurar para poder pesquisar faxineira? Lembra que tinha falado agora sobre dicionário? 7º, siga as indicações e descubra o feminino de príncipe. Então, você vai colocar aqui as letrinhas, né, de acordo com as indicações e descobrir, então, qual é, então, o feminino de príncipe. E depois você vai completar os traços e pintar o desenho. Ok, turminha? Realiza aí essas atividades com muito cuidado e atenção. E não esqueça que eu amo muito todos vocês. Beijos, meus amores. Até a aula de amanhã.